Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo do canal. E hoje nós daremos início à última carta, tá? O último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E começando pelo capítulo 1. Mas antes, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, meus irmãos, quem estiver com a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse, capítulo 1. Tá certo? Onde nós vamos ver aqui, meus irmãos, nestes primeiros versículos, dos versículos do 1 até o versículo 6, onde que Apocalipse vai nos revelar Jesus Cristo, e também nos versículos de 4 ao 6, a Apocalipse vai nos revelar quem é Jesus, dos versículos de 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano aos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, primeiramente do 1 ao 3, Apocalipse, ele fala que este livro é uma revelação de Jesus Cristo, mostrando coisas que vão acontecer. Quem lê, quem ouve e quem guarda essas palavras é feliz. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse livro de Apocalipse não é para nos dar medo, é para nos revelar Jesus Cristo. E Apocalipse significa revelação, ou seja, Deus, ele quer nos mostrar algo e não nos esconder. E olha esta promessa, meu irmão e minha irmã. Quem lê, quem escuta e quem vive essas palavras é abençoado. Por isso, não tenha medo da palavra de Deus. Não, meu irmão. Se aproxime dela cada vez mais. Amém? E nos versículos de 4 ao 6, João ele fala da graça de Deus e de Jesus, que nos ama, nos libertou do pecado e nos fez reino e sacerdotes. Aqui, Apocalipse nos mostra quem é Jesus. Jesus, ele te ama, ele me ama. Jesus, ele nos libertou e ele nos liberta. E Jesus, ele nos deu valor. Por isso, meu irmão e minha irmã, você, eu, cada um de nós não somos qualquer pessoa. Nós pertencemos a Deus. E mais, Ele nos limpou com o sangue dele.
Por isso, pare hoje, meu irmão e minha irmã, de viver como alguém preso pelo pecado ou por outra coisa. Nós já fomos libertos. Amém? E continuando, nos versículos do 7 até o versículo 16, nós vemos nestes versículos, meus irmãos, que Apocalipse nos mostra e nos fala que Jesus ele vai voltar. Também nos mostra que João está na dificuldade, e também sobre a visão de Jesus glorificado. Nestes versículos do 8 até o versículo 16, que diz o seguinte, versículo 7, diz o seguinte: Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi, por trás de mim, voz forte como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro, e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze, fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Meus irmãos, nos versículos do 7 até o versículo 8, João aqui ele vê e diz que Jesus ele virá nas nuvens e todos o verão. Ele é o começo e o fim. E aqui tem uma verdade muito forte. Jesus ele voltará. Não é história inventada, é promessa. E ninguém vai poder negar, pois todos o verão. E Jesus, nosso Deus, ele é o começo, o fim, o dono de tudo. E aí isso nos ensina para nós vivermos preparados e não distraídos, porque Jesus, ele voltará. E amém, meus irmãos? E no versículo do 9 até o versículo 11, João, ele estava sofrendo e exilado, mas mesmo assim ouviu a voz de Deus. João estava em um momento muito difícil. João estava sozinho, João estava sofrendo, João estava afastado. Mas foi exatamente aí que Deus falou com João. E isso nos mostra algo muito lindo, que Deus também fala conosco na dor, no sofrimento, na dificuldade. E isso nos mostra, meus irmãos, que o nosso momento difícil não é o fim. Este momento difícil, esta tribulação, pode ser o lugar onde Deus vai falar com cada um de nós. Amém? E nos versículos do 12 até o versículo 16, João, ele vê Jesus em glória forte, brilhante,
cheio de autoridade. Aqui João, ele vê Jesus Cristo como Jesus realmente é: poderoso, glorioso, cheio de autoridade. Não é mais aquele Jesus sofrendo naquela cruz. Não, é o Rei em glória e poder. Seus olhos veem tudo. Sua voz é forte. Sua presença é impressionante. E isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele não é fraco. Ele é poderoso para mudar a minha, a sua, todas as nossas vidas. Amém? E agora, nestes últimos versículos, dos versículos do 17 até o versículo 20, nós vemos aqui, meus irmãos, sobre não termos medo e também sobre o cuidado de Jesus com a igreja. Nestes últimos versículos, dos versículos 17 até o versículo 20, que diz o seguinte, versículo 17: Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo, vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros as 7 igrejas. Aqui, meus irmãos, nestes últimos versículos, primeiramente do 17 ao 18, João, ele cai como morto, mas Jesus diz a João: não tenha medo, ele venceu a morte. Quando João vê Jesus glorioso, com poder, João, ele cai, porque a presença de Deus, nosso Pai, é forte. Mas Jesus diz algo lindo a João: não tenha medo. E ele declara: eu venci a morte. Ou seja, não importa o que nós estejamos enfrentando em nossas vidas, Jesus, ele já venceu. E aí, isso nos ensina que eu, você, cada um de nós, não precisamos mais viver com medo nesta vida aqui. Amém? E nos últimos versículos, do 19 ao 20, Jesus explica a visão a João e mostra que ele cuida das igrejas. Jesus, nosso Salvador, nos mostra algo muito importante aqui. Ele está no meio da igreja. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está vendo tudo. Ele cuida, ele observa, ele guia. Nosso Deus Todo-Poderoso, ele vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos de nosso Pai. E aí, meu irmão e minha irmã, isso nos ensina, nestes últimos versículos aqui, que Jesus está vendo cada uma de nossas vidas. E também isso nos mostra que ele cuida de cada um de nós. Amém? Por isso, antes de finalizarmos, aprendemos hoje, meus irmãos, mais 5 lições valiosíssimas neste primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Primeira lição que aprendemos hoje, que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e não motivo de medo. Segunda lição, Jesus nos ama, nos libertou e nos deu valor. Terceira lição que aprendemos hoje, Jesus, ele voltará, por isso precisamos estar preparados. Quarta lição, Deus fala conosco até nos momentos difíceis. E quinta e última lição, Jesus é poderoso, vivo, e ele está no controle de tudo, porque ele
venceu e sempre vencerá o mal. Amém? Foram estas as 5 lições que aprendemos hoje neste primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E antes de finalizar, meus irmãos, nosso estudo, eu peço encarecidamente a cada um de vós que se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal aqui a alcançar mais e mais pessoas a se voltarem para Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá, meus irmãos.